Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32, a parábola do filho pródigo e o tema da mensagem de hoje, esperança de recomeço. Esperança de recomeço. A vida é uma grande jornada, uma fascinante jornada. Eu não sei quantos anos você tem, eu posso chutar aqui, e talvez da maioria de vocês eu vou acertar, mas a sua jornada de vida eu não conheço, eu não sei quais caminhos você trilhou, o que você fez, aquilo que você decidiu na sua história, na sua jornada, porque além da vida ser uma jornada fascinante, ela também é uma jornada de decisões, de desafios. E quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, em nossa jornada de vida, a gente vacilou, a gente complicou tudo, a gente tomou decisão errada. Quantas vezes nós decidimos numa direção e a melhor direção era outra? Quantas vezes nós decidimos não decidir, nós ficamos isentões, omissos, nós assistimos passivamente, não nos posicionamos, e essa indecisão se tornou também uma decisão e trouxe consequências para nós. Eu quero hoje falar de recomeço, eu quero hoje falar de esperança, eu quero falar hoje de esperança de recomeço. A palavra de Deus diz que o Senhor, em Cristo Jesus, faz novas todas as coisas. O profeta Isaías, no capítulo 9, diz que a terra que vivia na escuridão viu grande luz, e aqueles que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ao cumprir a sua missão, que culminou na cruz, quando Jesus entregou a sua vida, Ele também deu a nós a esperança de um recomeço, de uma nova vida, de uma esperança viva na presença do nosso Deus. Não há e não haverá, meus irmãos, esperança ou recomeço sem o milagre do amor de Deus, da cruz de Cristo. Ontem estávamos no aniversário da mocidade, e a gente estava lembrando o hino da mocidade, né? Temos que mostrar ao nosso mundo. Às vezes a gente pensa que a igreja é nossa, essa é a minha igreja, essa é a nossa igreja, mas esse mundo é nosso. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, nós temos que amar o mundo, porque Deus amou o mundo. Nós temos que amar Sabará, amar General Carneiro, essa cidade, esse bairro. Nós temos que amar, porque Deus amou as famílias desse lugar, e Deus é, em Cristo Jesus, a resposta, a solução para as famílias e as vidas e a juventude do nosso bairro. Tem uma frase que é atribuída a Agostinho de Hipona, né? Aquele grande teólogo, que diz assim: a verdadeira medida do amor é que o amor não tem medida. A verdadeira medida do amor é não ter medida. A palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a parábola do filho pródigo é a parábola do amor de Deus, é a parábola do amor de um pai que de braços abertos estava ali para receber o filho, mostrando, meus irmãos, que Deus, o Pai, Ele não contabiliza erros, Ele não faz contas de erros e acertos, Ele não trabalha com meritocracia, como está em moda a gente ouvir essa expressão, essa frase. Deus,
Ele trabalha na medida do seu amor, e o seu amor é sem medida. Deus o Pai simplesmente resolveu nos amar e nos receber de braços abertos, ainda que voltemos de nossas andanças, de nossas fugas, dos nossos desvios, das nossas alienações existenciais, todos sujos, mal cheirosos, machucados, maltrapilhos, famintos. Deus está lá, de braços abertos, para dar aquele abraço gostoso, para nos receber como filhos, para nos dar um beijo amoroso de um pai, e nos dizer: ô filho amado, ô filha amada, você estava morto e reviveu, você estava morta, você estava perdida e foi achada. Que alegria, meu filho, seja bem-vindo de volta ao seu lar, à casa do Pai. Sempre haverá esperança de um novo começo com o Pai. Interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus contou essa parábola num capítulo onde tem mais parábolas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos. O capítulo dos achados e perdidos. Tem a ovelha perdida que foi achada, tem a dracma perdida que foi achada, e tem o filho perdido que também foi achado. Tudo isso para mostrar que há sim esperança para o pecador que se arrepende e volta para a casa do Pai. Agora, note uma coisa. Nós lemos no versículo 11. Laiane, olha como começa o capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Imagina a cena, irmãos. Jesus está aqui, anunciando o reino de Deus. De repente, os pecadores param todos, sabe? Aquelas pessoas que estão doentes, sabe? Viciadas, entregues a uma vida errada, a uma vida de miséria, jogadas aí pelos passeios do nosso bairro, nas esquinas, nas madrugadas, vivendo uma vida toda ruim, toda destruída. De repente, todos eles, pecadores, aproximam para ouvir Jesus. Mas olha o que diz no versículo 2. Murmuravam os fariseus. Os fariseus murmuravam. Os escribas, juntos com os fariseus, murmuravam dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Olha só, irmãos. Ele recebe pecadores e come com eles. Eles ficaram incomodados pela presença dos pecadores perto de Jesus. Olha a medida de amor dos religiosos. A religiosidade mata o amor. Nós não podemos viver a frieza da religiosidade, dos rituais. Porque no capítulo 7 mesmo, olha o versículo 7, o capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 89 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava ensinando exatamente sobre o reino de Deus, que vai em busca daquela ovelha que desgarrou, daquele pecador. Mas os religiosos não se alegraram, não teve festa, eles não tiveram alegria. Olha, se Jesus é o Salvador, e se os perdidos são os pecadores que precisam de um Salvador, era para aqueles homens que tinham a lei, que tinham conhecimento da palavra, se alegrarem, se encherem de alegria, quando aqueles pecadores fecharam ali no entorno de Jesus. Mas não, meus irmãos, eles lamentavam, eles murmuravam, eles reclamavam, porque eles não tinham o amor que fluía do Pai, não tinham o entendimento do amor de Deus. Eles sim
contabilizavam os erros. E olhando para a parábola do filho pródigo, o nosso texto de hoje, nós vemos que o caminho que esse filho mais novo tomou, foi um caminho de derrota. Se a gente lê com calma, né, grifando, sublinhando, circulando aí as ações desse filho, ele tomou um caminho de uma grande derrota para ele, moral e espiritual. Ele resolveu viver essa tal liberdade. Ele queria viver longe, bem longe dos olhares do pai e da família. Diz o texto no versículo 12, ele, o mais moço, disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e o pai lhe repartiu os haveres. Parece que esse jovem estava alimentando uma insatisfação com a própria vida. Ingratidão, insatisfação, infelicidade, descontentamento, é a cilada do tédio. É a cilada do cotidiano, é a cilada do descontentamento, meus irmãos. Quantas vezes nós estamos à procura de algo que vai nos alegrar por mais um dia, por mais um fim de semana, por mais um feriado, porque a gente já cansou de uma eterna mesmice, a gente já cansou de acordar, fazer um café, tomar um café, preparar um almoço, mandar menino para a escola, fazer um almoço, arrumar a casa, e entardecer, começar a pensar na janta, e limpa a casa, e lava a roupa, e sai para o trabalho, e pega ônibus, e a gente vai viver nisso e fala: meu Deus, que vida mais entediante. E de fato, se a gente mergulhar nessa rotina, nesse tédio, nesse lugar de existência apenas aqui, se a gente não entender cada brisa, cada canto de um pássaro, cada cheiro de um café pela manhã, como uma glorificação a Deus, como o valor de um coração agradecido, que respira um ar, que tem um pulmão que funciona, que tem um corpo que está plenamente em funcionamento. Meus irmãos, eu aprendi a valorizar cada funcionamento do meu corpo, e eu lembro que meu pai, naquele jeitinho simples dele, né, toda vez que meu pai espirrava, ele dava aquele espirrão assim, né, e ele falava: graças a Deus. E eu ficava assim, achando engraçado. Eu falei, toda vez que meu pai espirrava, ele falava: graças a Deus. E eu cresci vendo meu pai espirrando e falando graças a Deus. E hoje eu já estou com quase 50 anos. E Deus vai me trazendo à memória lembranças de meu pai. E eu lembro quando meu pai teve que fazer uma cirurgia de próstata, e o canal da urina dele fechou. E ele precisou de uma sonda, e ele não conseguia urinar. E foi uma luta, um sofrimento. Eu lembro que eu saí aqui de Sabará, fui até Nova Lima, porque lá era o atendimento que ele tinha o médico que atendia aí, onde ele fez a cirurgia, e meu pai sem conseguir urinar, e gemendo de dor no carro. E eu orando a Deus: Deus abençoa, que dá tempo da gente chegar, que meu pai fica bem. Irmãos, eu vou falar para vocês, parece assim uma coisa até estranha de falar, mas eu vou falar. Toda vez que eu vou no banheiro para urinar, eu lembro, sabe, eu agradeço a Deus, porque às vezes a gente pensa assim: é só ir no banheiro e fazer uma necessidade. Irmãos, a gente não faz ideia do quanto do nosso corpo está envolvido nisso, e como é uma bênção você ir no banheiro e funcionar. E tudo funcionar, a gente agradecer a Deus, porque o nosso corpo funciona. A gente pode comer um alimento, o nosso corpo processa, o nosso estômago trabalha ali na digestão, e cada parte vai sendo aproveitada de nutriente, e aquilo que não é aproveitado é conduzido para ser descartado ali. E tudo que a gente faz, por mais natural e normal e comum, é um milagre de Deus. É uma bênção de Deus, e deve ser alvo da nossa gratidão. Oh meu Deus, obrigado, porque eu tenho fome, eu tenho sede, eu posso comer, eu posso beber. O dia que eu encontrei uma pessoa que faz hemodiálise, e ele falou que ele não podia beber nem um copo de água. Quando ele estava com muita sede, ele tinha que beber uma colherzinha de água, porque o rim não filtra.
E eu falei, meu Deus, eu tomo 1 litro de água assim, ó, um copão de 700 ml de água, igual eu tomei lá na casa da Ana ontem, na casa do Alexandre, um copão de 700 ml de água, uma água ainda especial lá, né? Uma água diferenciada. Tomei aquele copão de água, aí vai descendo, vai aliviando. Imagina, irmãos, você está com sede e não poder beber uma água, porque o seu rim não pode receber muito líquido, porque ele não filtra mais, você não urina mais, seu rim secou, você precisa de um filtro, de uma máquina para limpar o seu sangue. Às vezes a gente é ingrato, porque a gente fica querendo aquilo que a gente não tem, ao invés de agradecer aquilo que a gente já tem. Talvez esse menino ficou ali, ele tinha tudo, irmãos. Ele era filho do dono da fazenda, ele era filho daquele pai rico, que tinha empregados, que tinha criações, que tinha fazendas, e a gente percebe aqui que era um pai que tinha posses, e ele resolveu descontentar, falar, não, eu não quero ficar aqui, está muito ruim aqui nessa fazenda, é bicho para lá, é bicho para cá, tira leite de vaca aqui, leva bicho para comer ali, busca bicho no mato, cansei disso. Eu quero viver uma vida feliz, eu quero curtir a vida. Ele queria curtir a vida, ele queria voar livre e voar para longe de casa. Olha o versículo 13, Laiane. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, olha, já tem gratidão aí, ó, porque tudo que era do pai, é o suor do pai, era a herança que tocava para ele por ser filho. Era posse dele, mas era para ser uma gratidão, porque ele não havia trabalhado por aquela herança, era resultado do trabalho do pai. Tomando ou juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Não bastava partir, tinha que ser para longe. Tem que ser para longe, para o pai não me incomodar. Vou bloquear, eu vou bloquear meu pai, para ele não ver meus status. Vou tirar meu pai do Facebook. Eu vou sair do grupo da família lá de casa. Eu quero ir para longe, não quero ninguém me perturbando. Essa família, eu cansei dessa família. Eu quero liberdade. Talvez se fosse nos nossos dias, ele falaria mais ou menos assim, né? Meus irmãos, alguém certa vez disse que a liberdade sem responsabilidade faz a gente construir o nosso próprio chiqueiro. É a história desse menino. A liberdade sem consciência, sem responsabilidade, sem temor de Deus, faz com que a gente venha construir o nosso próprio chiqueiro. Essa insatisfação daquele rapaz o leva a uma rebelião, uma decisão de fugir. O lugar distante representa toda a fuga que ele empreendeu, mas que muitas vezes nós também empreendemos. Esse lugar distante pode ser um quarto escuro. Esse lugar distante, nos nossos dias, pode ser um celular 24 horas conectado com gente que está numa terra distante e desconectado da família, da casa, dos filhos, dos irmãos. Esse lugar distante pode ser a falta de afeto com a família, o agir pelos desejos, pelos prazeres que está escondido dentro de nós. O caminho é sutil. Aquele jovem vai da insatisfação para a rebelião, para a dissolução. No final do versículo 13 diz que ele dissipou todos os seus bens, passando a viver dissolutamente. A palavra dissolutamente aqui é a palavra grega azotia, que significa uma vida descontrolada, uma vida desregrada, uma vida sem freio, uma vida sem regra, sem lei. De repente, ele está vivendo assim, uma vida que era uma promessa de uma vida feliz, com prazeres e liberdade, e se transformou numa vida totalmente derrotada. Totalmente derrotada. A sua alegria pela liberdade foi embora. O dinheiro acabou,
E assim que o dinheiro acabou, os amigos, deram linha, né? Como diz o Joe, meteram o pé, né? Vazaram. Não ficou um. Amigos abandonaram. Ele, então, vai trabalhar com porcos. Imagina para um judeu que o porco era um animal imundo, ter que cuidar de porcos. Já era uma humilhação muito grande. E aí você olha comigo os versículos 17 em diante, Laiane, que diz algo interessante. Olha só. Caindo em si, disse. Para quem que ele disse? Você tem uma ideia? Para o irmão mais velho não é, porque o irmão ficou. Para o pai também não é, porque o pai não estava lá. Para o dono dos porcos também não, porque ele não estaria ali no misturado dos porcos com um serviçal. Talvez ele já estava conversando até com os porcos mesmo, né? Porquinho, me dei mal. O porquinho tentando entender. Me dei mal. E começou a contar, talvez, a história dele para os porcos ali, né? Ou falando com a sua própria alma, ele disse: levantar-me-ei, irei. Olha o versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E ele desejava comer as bolotas, né, as alfarrobas que os porcos comiam. 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus trabalhadores. E levantando, foi para o seu pai. E aí vem, né, esse menino todo machucado, estrupiado. O seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Louvado seja Deus. Agora, é importante a gente aprender algo aqui, muito interessante sobre essa passagem. Esse jovem, ele teve sim coragem para tomar uma decisão errada e infeliz. Todos nós, quando lemos, a gente percebe, né? Como ele foi idiota, como ele foi estúpido para tomar essa decisão. Mas esse jovem tem também coragem para fazer o caminho de volta. Ele teve coragem para se levantar e falar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai. Eu vou reconhecer que eu errei, e se meu pai, pelo menos me deixar ficar lá, naquela fazenda, lá na sua casa, como empregado, vai ser já bom para mim. Meus irmãos, ele buscou ajuda, ele buscou socorro, ele caiu em si. Sempre haverá esperança de um novo começo com o Pai, a esperança de um recomeço. A pergunta que eu quero fazer hoje para você nessa mensagem, daqui a pouco nós vamos encerrar, nós vamos participar da Santa Ceia, mas eu queria te perguntar: tem alguma área na sua vida que você precisa fazer o caminho de volta? Pensa, não responda não, faça igual o jovem aqui, o filho pródigo. Responda dentro de você, no seu coração e na sua mente. Tem alguma coisa na sua vida que não deveria ter sido feita? Coisas que não te dão dignidade de uma filha de Deus, de um filho de Deus. Tem você tomado a decisão de partir para um lugar distante, e você muitas vezes continua insistindo nesse lugar que não é a casa do Pai, que não é o lugar onde você deveria estar. Você acredita e tem disposição para fazer o caminho de volta. Eu queria que você pensasse nisso, porque o Evangelho é essa mensagem de um Deus que encontra filhos machucados, destruídos, amputados, marcados pela dor, pelos traumas, pelas violências. No CBM, essa oportunidade que eu tive de estar no CBM, eu conheci um jovem que falou comigo: pastor, eu cometi um crime há muitos anos atrás,
E eu voltei para os caminhos do Senhor, lá pelo ano de 2007. E quando foi 2015, a conta chegou para me pagar. Eu achei que estava tudo certo, que aquele crime já tinha sido resolvido. Eu tive que ficar preso. E depois ainda ficar com tornozeleira eletrônica. E todo mundo sabia que eu era da igreja. Pastor, como foi difícil para mim, mas foi também uma oportunidade para eu usar o meu testemunho e falar com aqueles que estão perdidos, que há esperança. Não é porque você um dia errou em alguma coisa, que ali acabou, a sua história está marcada para sempre. Não, meus irmãos, em Cristo Jesus há esperança de um recomeço, sempre haverá esperança de um novo começo. A decisão de voltar mostrou para o jovem, para o filho pródigo, algo muito sério também, que o seu irmão, aquele mais velho, ele não gostou da atitude dele. Olha o versículo 25, Laiane. O seu irmão mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, a dança, chamou um dos criados, perguntou: o que é isso? O que é aquilo que está acontecendo lá na casa? E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Talvez até aquele servo estava mais alegre para dar notícia. E esse irmão mais velho, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. E o pai, assim como ele amou o filho mais novo, ele também amou esse irmão mais velho, esse filho mais velho, e foi consolar ele, foi tentar conciliar ele. Meus irmãos, isso nos ensina que vamos ter que lidar com a insatisfação e muitas vezes com a condenação de pessoas próximas, inclusive da família. Pessoas que vão contabilizar os nossos erros e que terão prazer de continuar jogando a nossa cara o que a gente fez no verão passado, ou no ano passado, ou na nossa história passada. Nós precisamos aprender. Com essa decisão de voltar, ela não será como nós queremos. O filho pródigo disse: eu vou ser um empregado, mas como o pai deseja, você vai ser meu filho, porque você sempre foi o meu filho. Sempre haverá esperança de um começo na casa do pai, uma esperança de um recomeço. Que hoje seja para você um dia de voltar. Não é uma volta literal, mas às vezes é aquele coração que foi se esfriando, que foi partindo para um lugar distante, e a gente já não tem prazer de permanecer em Cristo, como hoje pela manhã a gente ouviu. A gente já não ora mais, a gente já não lê mais a Bíblia como a gente lia, a gente já não desfruta de um relacionamento íntimo com Cristo. Um dia de cura e de perdão, um dia para viver o recomeço, e esse recomeço, ele requer humildade de voltar onde caímos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, Laiane, é o versículo que eu quero encerrar a palavra de hoje, para a gente orar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Foi exatamente o que esse filho pródigo fez. O primeiro amor estava com o pai, na presença do pai, e esse menino abandonou o primeiro amor. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Ele lembrava: eu caí num chiqueiro de porcos, numa lama fedorenta. Lembra-te, pois, onde caíste. Eu caí quando eu exigi de meu pai a herança, para eu fugir para longe. Oh, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu te convido a fechar os seus olhos.
nós vamos orar.